bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre listas. Listas são uma estrutura de dados, que é utilizada para armazenamento de um conjunto de valores. Até agora nós vimos estrutura de dados bem simples, que armazenam um valor do tipo inteiro, real, um string. Agora nós vamos aprender como armazenar uma coleção de valores em uma determinada variável. Então vamos resolver um problema, por exemplo, só para exemplificar, imagine que você tem que armazenar todos os nomes e todas as idades dos alunos da turma de Introdução à Programação com Python. Bom, para armazenar todas as idades, eu teria que criar uma determinada quantidade de variáveis, equivalente à quantidade de alunos, e armazenar em cada uma delas o valor da idade de um aluno. A mesma coisa para armazenamento dos nomes. Então isso criaria uma quantidade enorme de variáveis. Existe uma forma de simplificar isso, que é armazenando uma coleção de valores em uma única variável. Então, vamos falar sobre listas, que vai permitir fazer esse tipo de operação. Ok? Bom, então como nós falamos, uma lista é uma estrutura de dados que armazena uma coleção ordenada de itens. Nesse caso aqui, nós estamos criando uma lista de alunos. Aqui nós temos, no caso, é uma lista de nome de alunos, uma lista de strings. Então eu tenho aqui o aluno Rui, a aluna Heloísa, o aluno Augusto, a aluna Letícia. Todos eles armazenados nessa estrutura de dados que é referenciada por essa variável lista de alunos. Então, se eu mandar imprimir lista de alunos, eu vou ver que eu vou ter dentro dela uma referência para esse conjunto de valores, essa lista de valores que contém esses strings aí. Então, vamos executar. Está aqui a relação de nomes dos alunos. Então, como resultado, o que a gente vai ter é algo parecido com isso aqui. Nessa estrutura, eu tenho 4 elementos, que são nome de alunos, 4 nomes de alunos, 4 strings. E eu poderia fazer isso com outros tipos. Por exemplo, aqui eu tenho uma coleção de valores representando nomes de frutas. Tá? Então, limão, maçã, uva, acerola, abacaxi. Poderia ser outro tipo, poderia ser um tipo inteiro. Ok? Então aqui da mesma maneira eu vou pegar essa coleção de valores, note que ela começa com colchete e termina com colchete, isso determina o início e o fim da lista, e entre esses valores eu tenho uma vírgula para separar cada valor desse. Então aqui eu vou armazenar em lista frutas essa coleção de valores aqui que são strings. Então se eu imprimir, eu vou ter a relação de frutas que eu armazenei nessa variável. Então, teria algo semelhante a isso aqui. Uma lista com 5 elementos, cada um deles contendo o nome de uma fruta. Uma coisa importante a ser dita é que essa estrutura ela não é fixa. O tamanho dela pode mudar, pode aumentar, pode diminuir. Tá? Então, eu posso testar o tamanho dessa estrutura, ou seja, quantos elementos ela armazena, através da função len, que vem do length em inglês, que é tamanho, passando para ela o nome da variável que armazena a lista. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso mandar imprimir a seguinte frase: a turma possui, aí vou através da função len, calcular quantos alunos eu tenho armazenados, quantos nomes de alunos eu tenho armazenado nessa lista alunos. Então, len lista alunos, como a gente viu aqui em cima, vai ter 4 nomes. Então, o resultado aqui dessa função seria, a aplicação dessa função seria 4. Então, teria aqui a turma possui 4 alunos cujos nomes são, aí eu vou imprimir, de fato, não o tamanho, mas os valores efetivamente armazenados. Então, se eu mandar executar isso aqui, vai aparecer a frase: a turma possui 4 alunos, que é o tamanho da lista, que eu acessei usando a função len.
cujos nomes são Rui, Heloísa, Augusto e Letícia. Ok? Bom, uma lista ela é uma estrutura de dados que a gente diz que ela é iterável, ou seja, eu posso percorrer essa lista através de comandos de iteração, como por exemplo um comando for. Então, se eu colocar aqui, vou imprimir. A turma possui 4 alunos, cujos nomes são... Agora, ao invés de mandar imprimir a lista toda completa entre colchetes, eu vou imprimir aluno a aluno. Então, eu vou armazenar nessa variável nome, em cada passagem desse for, o nome de um elemento dessa lista de alunos. Então, primeiro eu acesso o primeiro elemento, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. E vou imprimindo cada um deles. Então, percorro essa lista de alunos, armazenando cada um dos seus valores em nome e imprimindo esse nome. Então, como vocês vão ver, agora eu não vou mais ter como resultado algo similar a isso aqui, que aparece a lista de alunos entre colchetes. Eu vou imprimir nome a nome, vai haver uma quebra de linha aqui nesse caso da nossa impressão. Então, a turma possui 4 alunos, cujos nomes são Rui, Heloísa, Augusto e Letícia. Então, eu iterei sobre essa lista, tá certo? Porque uma lista é uma estrutura de dados iterável que eu posso percorrer utilizando comandos for.